qual é o melhor fermento para preparar uma pizza italiana em casa. Olá, seja bem-vindo no canal Receitas do Italiano. Aqui eu ajudo pessoas como você a conhecer mais a verdadeira culinária tradicional italiana. Esse vídeo faz parte de uma série de conteúdos específicos sobre pizza italiana caseira, que tem como objetivo ajudar pessoas como você a aprender do zero os 3 principais estilos de pizza italiana para você preparar na sua casa, utilizando simplesmente o forno doméstico e sem precisar de nenhum equipamento profissional. Então seja bem-vindo à caixinha das dúvidas sobre pizza italiana caseira. Nesse programa eu respondo a dúvidas que recebo por e-mail de pessoas que, como você, quer aprender a preparar do zero pizzas italianas utilizando o forno de casa e sem precisar de nenhum equipamento profissional. Eu sou Antônio Stravato, sou técnico em hotelaria e gastronomia formado aqui na Itália e sou especialista em preparação de pizzas italianas em casa. Você ouviu falar de pizzas e nesse momento deveria estar se perguntando, mas Antônio, por que pizzas e não pizza? A pizza não é só aquela redonda? Não, na Itália existem vários tipos de pizzas. E se você acompanhar meu canal, você vai ter a oportunidade de conhecer todos os tipos de pizzas italianas para você fazer na sua casa, sem precisar de nenhum equipamento profissional, somente utilizando o forno doméstico. Então, se ainda não se inscreveu, aproveite agora e se inscreva no meu canal para ser avisado com antecedência e não perder nenhum novo conteúdo sobre o assunto pizza italiana. Só para entender basicamente, na tecnologia alimentar existem 3 tipos de fermentação. Existe a fermentação física, a fermentação química e a fermentação microbiológica. Então existem vários tipos de fermento, cada um que funciona mais ou menos por um determinado tipo de produto, por um determinado tipo de fermentação. Mas, como falado antes, isso aí não vai ser uma aula de química e por isso vamos falar somente da fermentação microbiológica, que é uma fermentação de tipo natural e é a fermentação que mais combina com a preparação de uma boa pizza italiana para você assar no forno da sua casa. O fermento mais utilizado pelo ser humano há milhares de anos e também o mais indicado para preparar uma boa pizza italiana em casa, com certeza é o fermento biológico, que é o mesmo que se utiliza para preparar cervejas e vinhos. Se encontra facilmente em qualquer supermercado e ele é comercializado de 2 formas, fresco e seco. O fermento biológico fresco é de uma cor bege, geralmente se encontra em tablete que vão de 15 a 25 gramas e às vezes até um pouco mais, e se encontra em todos os supermercados nos departamentos de frios, porque ele precisa ser conservado, por ser fresco, em temperatura controlada. Então geralmente se encontra nos departamentos onde se vende, onde se encontram os frios. O fermento seco é praticamente o mesmo fermento fresco, só que de forma desidratada. Ele se apresenta em forma de grânulos alongados e mais ou menos é da mesma cor bege do fermento fresco e não precisa ser hidratado. E pelo fato de ser seco, não precisa ser conservado na geladeira, então tem um tempo de conservação, um tempo de vencimento maior do que o fermento fresco. O fermento seco biológico em grânulos não deve ser confundido, porém, com o fermento em pó. São 2 fermentos diferentes. Aquele em pó, para entender, é aquele pozinho branco que geralmente é utilizado para preparar bolos. Muitas pessoas, porém, erram porque utilizam esse tipo de fermento para preparar pizza. Esse tipo de fermento não é muito indicado para pizza porque ele reage só em contato com calor. Ou seja, ele misturado nos alimentos, ele não fermenta, só fermenta quando você colocar ele dentro do forno, em contato com o calor do forno. Então, para a preparação da pizza, esse tipo de fermento
não é muito indicado. Prestar muita atenção, por quê? Porque, inclusive, já aconteceu comigo anos atrás, e eu vi que ultimamente, até aqui na Itália, estão vendendo esse tipo de fermento em pó, disfarçado como se fosse fermento para preparar pizza. Você vai no supermercado, você encontra uma caixinha, dentro tem vários saquinhos, né, de fermento em pó. Na caixinha você encontra escrito que é um fermento para preparação de pizzas e pães, mas na realidade é simplesmente o mesmo fermento em pó que se encontra naqueles potezinhos e é utilizado para fazer os bolos e não para a pizza. Então, eu ultimamente encontrei aqui em alguns supermercados aqui na Itália e eu fiz a prova, porque eu quis tirar essa curiosidade, né? Porque a tecnologia vai para frente, então poderia ser que eu tinha ficado um pouco para trás com as minhas informações, então para tirar essa dúvida eu quis comprar. Comprei, utilizei e simplesmente a massa não cresceu como eu já estava prevendo, como eu já estava imaginando. E, por sorte, eu tenho o meu método, né? O meu método testado, eu consigo recuperar a massa e o dia depois eu consegui preparar uma pizza clássica, porque eu conheço uma forma para poder recuperar a massa que não cresce. Mas preste muita atenção, porque comprar esse fermento praticamente é dinheiro jogado no lixo. Para preparar uma boa pizza italiana, para assar no forno de casa, você precisa comprar o fermento biológico, ou fresco ou seco. E por que o fermento biológico fresco ou seco? Porque a massa da pizza precisa de uma fermentação natural. Essa fermentação natural deve ser no mínimo de 4 ou 5 horas. Eu, na minha opinião, ou seja, quando eu preparo a pizza, eu deixo sempre no mínimo 6 horas, nada mais, nada menos do que isso. E assim, mas dependendo do tipo de farinha que você vai utilizar, até 4 ou 5 horas poderiam ser suficientes para uma fermentação, para um crescimento, um desenvolvimento básico da pizza. O bom mesmo é esperar ao menos 24 horas, 12, 24. Melhor ainda seria preparar uma massa, deixar ela crescer, amadurecer por 48 horas. Por quê? Porque mais tempo a massa fica crescendo e amadurecendo, mais ela fica leve e por isso fica mais digerível. Então você não vai ter problema que muitas vezes você tem quando você vai na pizzaria. Você vai na pizzaria, muitas vezes você sai da pizzaria com uma dor de barriga, se sente muito pesado, dá aquela sensação de enjoo, aí de noite você se levanta para tomar muita água. Isso por quê? Porque provavelmente na pizzaria o pessoal não teve tempo de esperar digamos assim, o tempo básico ou o tempo indicado para uma boa, uma boa fermentação, por um bom crescimento, por um amadurecimento certo da massa da pizza, devido aos tempos, porque muitas vezes o pessoal acaba a pizza no sábado de noite e no domingo de tarde já tem que preparar massa de novo, porque senão domingo de noite não tem massa para poder trabalhar. Então, isso faz com que eles não respeitem o tempo certo de amadurecimento da massa. E isso torna a massa, ou seja, a pizza, mais pesada, porque justamente não tendo o tempo certo para poder crescer, a massa da pizza fica muito mais pesada e muito difícil de se digerir. Então, por isso que depois ou no dia depois você fica com um pouco de azia. E você, já teve algum tipo desses problemas com fermento? Você já teve algum tipo de dificuldade, tipo essas que eu lhe contei agora com fermento? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários, porque compartilhar opiniões é a melhor forma de aprendizado. Então deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo e fale qual é seu tipo de problema em relação a fermento.
eu terei o maior prazer de responder e de poder lhe ajudar. Muito obrigado por ter assistido, um grande abraço da Itália e até o próximo vídeo.